1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Tá lá no slide, meninos. Tá tudo no slide. Pode colocar o slide aí. Nós vamos falar acerca dos dons espirituais. Hoje é uma proposta regional. Todos os campos da Convenção Mineira tá falando sobre dons. Tá falando sobre dons espirituais. E eu espero no nome de Jesus que Deus possa falar com toda a igreja da Convenção Mineira e que a gente cresça nesse assunto e que Cristo apareça para a glória de Deus. E Paulo diz assim à igreja dele: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Pode ficar à vontade. Os dons espirituais são habilidades. Vai lá, meninos. Hoje não vai ser um sermão. Hoje eu vou estar aqui na minha praia. Então eu vou ficar muito tranquilo. Hoje é um estudo bíblico. Então eu fico muito à vontade. Os meninos aí da live que se virem aí com o andador aqui meu. Então vocês dão um jeito aí. E os irmãos aí que estão assistindo em casa, tenham paciência, porque eu tenho o costume de andar de um lado para o outro, não consigo ficar ali parado. E eu também quero ler com os irmãos aqui, para a gente poder tentar dinamizar um pouco mais. Os dons espirituais são habilidades que são dadas por Deus para nós. Os dons espirituais são dados por quem, irmãos? Por quem? Beleza. Os dons espirituais são dados por Deus. Se os dons espirituais são dados por Deus, eu não consigo por mim mesmo desenvolvê-los. Se eles são dados por Deus, eu não consigo por mim mesmo falar assim: agora eu vou ter o dom da fé. Como eu tenho fé? E quem já ouviu aqui, vocês já visitaram bastante, já ouviram muitas histórias. Quem de vocês aqui já ouviu alguém falando assim: não, eu tenho fé? Às vezes a gente para conversar com alguns irmãos, né? Não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eles são essenciais para o nosso crescimento individual, mas eles também são essenciais para o desenvolvimento do corpo, da igreja. E aí aquele negócio que a gente sempre fala, pode passar, meninos. Já pensou se todo mundo aqui falasse em línguas? Imagina se o ministrante, se o ministro, o pastor falasse o tempo todo em línguas. Imagine o mensageiro falando o tempo todo em línguas. Se não tenha quem interprete, se não tenha quem traduza para nós. Imagina o grupo de louvor aqui,
eu vou usar um termo aqui bem pentecostal, numa sapecada de fogo do Espírito Santo, todo mundo começa a cantar em línguas. O que a gente vai fazer? Porque eu não sei se isso contribui muito para o reino, não. Contribui sim para o nosso crescimento individual. E aí é por isso que Paulo já começa o texto dele em 1 Coríntios capítulo 12, descendo a lenha. Porque o que ele fala a respeito dos dons espirituais? Eu não quero que vocês sejam... ele já chega descendo o sarrafo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos ter ordem e decência. E a ordem e decência passa pelo aspecto de respeito aos dons espirituais. Porque não pode virar bagunça. E eu espero no nome de Jesus que eu possa ter liberdade para falar com vocês tudo que a gente precisa ouvir, e que a gente possa crescer tudo aquilo que a gente tem para crescer. Os dons espirituais têm sido mal entendidos desde o início da igreja, quando o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, declarou aos cristãos de Coríntios a respeito dos dons espirituais: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Pode passar. O problema reside juntamente na ignorância sobre o assunto. Então, para esclarecer, o apóstolo de Cristo escreve cartas para a igreja explicando quais são os dons, quais as suas finalidades e como deveriam ser exercidos na igreja. E a Bíblia é a única fonte segura para a explicação dos dons espirituais. A Bíblia é a única fonte segura no que diz respeito à finalidade e ao exercício dos dons espirituais. Quer saber sobre os dons espirituais? Estude a Bíblia. Fulano de tal prega maravilhosamente sobre os dons espirituais. Quer saber mais, Renato? Vai para a Bíblia. Ouviu uma mensagem extraordinária sobre os dons espirituais, quer saber mais? Vai para a Bíblia, porque ela é a única fonte segura. Ela é a única fonte segura, porque quando se trata de dons espirituais, eu defendo aquilo que eu creio. Por exemplo, tem denominações que não creem no dom de línguas, e aí então eles vão defender conforme a crença e o aspecto que eles aprenderam e cresceram. E aí às vezes a gente ouve e fala: nossa, que coisa maravilhosa, mas quer saber mais? Vai para a Bíblia. E aí a gente vai desenvolver com vocês ao longo do tempo. Vamos lá. Como a Bíblia é a única fonte segura, vamos ver o que ela diz sobre a variedade, distribuição, finalidade, importância, procura e a utilização dos dons. A variedade dos dons. Há uma variedade dos dons, há muitos dons. A igreja é comparada como um corpo, o corpo de Cristo. E cada pessoa que compõe um membro desse corpo, e cada pessoa que compõe um membro desse corpo. Assim como a variedade de membros, assim também a variedade de dons. E aí a gente vai decorrer, pode ir, meninos, a gente vai falar sobre esses dons. Nas listas das cartas de Paulo encontramos vários dons. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8. Eu vou contar até 3 e a gente vai ler todo mundo junto. Vocês estão... Tá dando para enxergar aí, Flávio? Dá. Se o Flávio enxerga lá, todo mundo enxerga aqui. Então é o seguinte, se ficar um negócio assim, ó, nós vamos voltar e ler de novo. Nós vamos voltar e ler de novo. Então vocês na primeira já leem com força, para a gente não ficar repetindo aqui toda hora. Então eu vou contar até 3 e a gente vai ler a lista de dons que está em Romanos capítulo 12, do versículo 6 a 8. 1, 2, começa no encontramos aqui, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Encontramos
Beleza. Essa é a lista de dons que está em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Encontramos o dom de profecia, encontramos o dom de serviço, encontramos o dom de ensino, encontramos o dom de encorajamento, encontramos o dom da contribuição, da liderança e da misericórdia. Olha que coisa interessante, irmãos. A gente acabou de falar de contribuir na lição, não foi? Contribuir é um dom. Não são todos que estão dispostos a contribuir com algum tipo de ajuda para a obra de Deus, não são todos. E nem adianta cobrar isso de todos. Nem adianta. Olha que coisa legal, encorajamento é um dom. A gente sentar do lado da pessoa e falar assim: vai cara, vai, não desiste não, vai ser legal, vai ser bom, continua. É um dom, não é todos que fazem isso. Geralmente as pessoas que sentam do nosso lado para conversar, elas nos desanimam. Jó teve 3 amigos. No momento mais difícil da vida dele, os 3 amigos colocaram ele para baixo. Jó, você pecou, velho. Não pequei. Jó, você pecou, cara. Peça perdão, que Deus vai restaurar você. Mas eu não pequei, eu vou pedir perdão de quê? Jó, você pecou, se arrepende do seu pecado. Mas eu não fiz nada. Geralmente as pessoas que sentam do nosso lado, elas vão colocar a gente para baixo. Mas o encorajamento é um dom dado por Deus. E às vezes vocês vão vencer, nós vamos vencer algumas lutas, algumas guerras, nós vamos vencer alguns obstáculos, quando a gente está pensando em desistir, parar, aí Deus envia um filho dele para falar assim para a gente: não para não, só mais um degrau, só mais um pouquinho, você já está chegando. Aí quando a gente está fraquinho, pensando em parar, Deus envia um líder para guiar a gente no caminho correto, para a gente não ficar pegando atalho. Liderar é dom, não é qualquer um que consegue liderar, não é qualquer um que sabe liderar. E dentro da liderança tem vários aspectos. O da misericórdia, então, meu Deus, olhando, pegando o gancho da Giane, já que ela falou, né? Comentou com a gente na escola bíblica, como a gente olha as necessidades da cidade. Ter misericórdia é um dom dado por Deus, um dom dado pelo Espírito Santo. Vamos para a segunda lista, Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Leem bem forte, irmãos, porque o pessoal lá em casa precisa ouvir também, viu? Então, falem aí bem forte. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, no 3. 1, 2, 3. Palavra. Beleza. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecias, discernimento de espírito, línguas e interpretação das línguas. Qual é o seu? Qual é o seu? Já se identificou? Já parou para pensar e analisar e falar assim: qual o dom que Deus me deu? Qual é o dom que Deus me deu? Perceba que na primeira lista que nós lemos, tem um dom que se repete na segunda lista. Qual é? Profecia. Em Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, encontramos lá o dom da profecia. E em Romanos capítulo 8, encontramos também a profecia. Agora vamos para a terceira lista. Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12. Vamos para a terceira lista, 1 Coríntios 12, 28.
1, 2, 3. Apóstolos. O cara, para ser apóstolo, velho, é dom. E não é qualquer um que é apóstolo não, viu, irmãos? Tem critérios para ser apóstolo. E um dos critérios para ser apóstolo é ter visto Jesus. Você já viu Jesus? Então você não pode ser um apóstolo. Eu também não. Você andou com Jesus? Não. Agora eu vou determinar que agora eu não sou mais pastor, agora eu sou apóstolo. A gente tem até arcanjo, né? Se não me engano, em Belém do Pará. A gente tem até arcanjo. Se não me falha a memória, em Belém do Pará. Agora tem um milagre. Tem um dom que se repete. Que dom que é? Já cantei a bola. O milagre. O milagre se repete. Lá na segunda lista tem milagres e na terceira lista também tem milagres. Mas tem um outro dom que se repete também. Qual é? Qual? Cura. E qual é o outro dom que se repete? Qual? E qual o outro dom que se repete? A gente tem profecia lá em cima, a gente tem profecia aqui embaixo, a gente tem profeta aqui embaixo, a gente tem milagre lá em cima, a gente tem milagre aqui embaixo, a gente tem cura lá em cima, a gente tem cura aqui embaixo. Será que com todas essas repetições Deus quer falar alguma coisa para a gente? Será que com todas essas repetições o Espírito Santo não está falando alguma coisa para a gente, não quer dizer alguma coisa para a gente, chamar a nossa atenção? Que às vezes nós nos tornamos muito céticos, nós deixamos de acreditar em algumas coisas e na realidade muita coisa que acontece no meio pentecostal é meninice, tem que ser repreendido. E Paulo faz isso muito bem. Há dias, uma menina cheia de demônios, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus. De repente, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele discerne, ele consegue entender que aquele Espírito não é o Espírito Santo de Deus. Ele tem o discernimento do Espírito Santo para entender que aquele Espírito que agia naquela menina não era o Espírito de Deus. Aí ele olha e fala o quê? Sai, Satanás, miserável. Às vezes, vai ter gente do nosso lado falando: você é um cara de Deus, você é uma mulher de Deus, você é ousado, você é cheio. Às vezes, isso é uma artimanha de Satanás para encher sua bola. Aí você sai todo. Eu sou fera, eu sou bom. A hora que a gente menos espera, a gente cai. A gente cai. O ego cresce. E aí tem a quarta lista, agora só o Lucas lê. Está repreendido, né, Lucas? A quarta lista, 1 Coríntios 7, do 7 ao 8. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. O dom. Vamos de novo, tá ruim. 1, 2, 3. Falar é dom. Falar é dom, Edílio. Cadê ele? Cadê? Cara, você é cheio do Espírito Santo, velho.
você é cheio do Espírito Santo. Falar é dom. A gente foi fazer uma visita sábado passado e foi interessante, porque eu chamei alguns irmãos, né? Aí Josué se prontificou, Arley se prontificou, Edílio se prontificou, e a gente foi visitar o Márcio. O Márcio já não conversa muito, né? Aí Arley também já não fala muito. Ainda bem que Josué e Edílio estavam lá. E Rodolfo também. Falar é dom. Não é todo mundo que tem essa arte dada por Deus. Mas também servir é dom. E o cara que não casa nunca, é dom também. E é de Deus esse negócio. E olha como a igreja de Montes Claros é cheia da presença de Deus, irmãos. A igreja de Montes Claros tem dom para todo lado, tem dom para todo canto. E quer ver uma coisa? Claro que a gente está brincando com os meninos, mas olha que coisa interessante. Já tivemos profecia aqui de Deus? Acredito que já. Já tivemos aqui serviço de Deus? Acredito que já. Já fomos ensinados por Deus? Acredito que já. Já fomos encorajados? Já nos encorajamos? Acredito que já. Já teve contribuição? Acredito que tenha. Acredito que esta igreja tem uma liderança que está caminhando para um caminho santo, um caminho justo, está crescendo a cada dia. Acredito que tenha. Essa igreja tem misericórdia? Acredito que tenha também, ainda que a gente tenha assim uma falha muito grande de poder se colocar no lugar do próximo, mas acredito que tenha misericórdia, e não é obrigado a todo mundo ter misericórdia, como nós já vimos na lição. Nós somos um corpo. Imagine se todo mundo aqui tivesse misericórdia. Olha que coisa interessante. Eu estava passando por uma tal situação, e aí a Débora se compadece porque eu estou passando por essa situação. Aí Diego se compadece da Débora, que se compadece de mim, aí vira um Chaves. A dona Florinda, a mãe do Kiko, falou para o Kiko, que disse para mim, que disse para falar para o senhor, que a mãe do Kiko falou para mim, que falou para você, que... Entende? Se todo mundo aqui for mão, essa igreja vira uma bagunça. Se todo mundo for pé, essa igreja vira uma bagunça. Eu acredito que a gente tem a palavra de sabedoria. Eu acredito que essa igreja tem a palavra de conhecimento. Eu acredito que nessa igreja ainda tem a fé. Eu acredito. Eu acredito que muitas curas ainda poderão ser realizadas, que milagres acontecerão. E eu acredito que profecias de Deus ainda virão. Eu acredito que a gente vai ter maturidade para ter discernimento de espírito e falar: isso vem de Deus, isso não vem de Deus. Eu acredito no dom de línguas, e eu acredito também na interpretação das línguas. Alguém aqui já viu a interpretação de línguas? Eu não vou dizer que essa igreja aqui vai ter apóstolos, mas eu posso dizer que essa igreja aqui tem pastores maravilhosos. Eu posso dizer que essa igreja tem pastores que amam verdadeiramente a causa e que não estão empurrando com a barriga, e que de fato estão no ministério porque amam a igreja de Cristo Jesus. Eu posso dizer que essa igreja tem homens, tem líderes que trabalham como os profetas, que falam a verdade, que não são profetas em si, mas denunciam o pecado. Eu creio que essa igreja tem mestres. Eu creio que ela vai ter
eu creio que ela vai ter milagres, variedade de cura. Eu creio que essa igreja ainda socorre o necessitado. Eu creio que essa igreja ainda vai ter muitos evangelistas e que ela vai formar muitos pastores e mestres. Eu espero que ela não tenha muitos celibatários. Eu espero que ela não tenha muitos. Alguns ela vai ter, não tem jeito. E eu espero que a gente possa aprender a falar e a servir através do Espírito Santo de Deus. A distribuição dos dons. De quem é a responsabilidade de distribuir os dons? De quem é a responsabilidade de distribuir os dons? Glória a Deus. A responsabilidade de distribuir os dons, segundo Coríntios, é do Espírito Santo. E Ele dá o dom particularmente a cada um, como Ele bem quer. Ele distribui, Ele dispõe, Ele coordena e Ele estabelece. A responsabilidade de distribuir os dons é do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, que dom fraquinho é esse que você me deu? Você só me ensinou a servir, Espírito Santo. E sabe o que é interessante, irmãos? Talvez o serviço seja uma das causas mais impactantes que a gente pode usar para alcançar a sociedade. O servir. Mas o engraçado é que todos nós, inclusive eu em primeiro lugar, almejamos ser servidos. Às vezes a gente fala assim: tem que fazer isso, Deus? Tem que ser assim? Que dom maravilhoso é o servir. E você serve a igreja de várias maneiras. Você serve sentado, escutando. Eu já falei para vocês da irmã de coque, né? As irmãs de coque. Tem irmã que usa coque aqui? As irmãs de coque. E eu vou falar da Juraci de novo. Uma irmãzinha de coque lá de Marília. Não é líder de nada. Não está na frente de nada. Mas ora e batalha espiritualmente como um leão. Ela serve através da oração. E tem muita gente firme lá através da oração daquela mulher de coque, daquela senhora de coque. Ninguém dá cargo nenhum para ela. Pastor nenhum vê ela. Mas você olha para os joelhos dela, tem calos. Servindo nas madrugadas, através da oração. Pode passar, meninos. A finalidade dos dons, os dons não são para me aparecer. Eu falo bem, então eu vou procurar palavras para me aparecer, para que eu possa... A Débora é minha professora. Hoje eu falo melhorzinho, mas são 10 anos com a Débora me corrigindo. Eu terminava de pregar, ela vinha com a lista. Você falou isso errado, você falou isso errado, é ou não é? E até hoje ela me corrige. Tem
um trem que eu falava que eu não me lembro, era recorrente, falava direto. Seja. E não existe seja, é seja. E ela, você falou seja. Você falou seja. E era direto, você falou seja. Até que eu fiquei, né? Moça, quieta, menina. Aí eu parei de falar seja e comecei a falar seja. Eu tenho um pouquinho mais de estudo, eu tenho um pouquinho mais de capacidade de lidar com o português, então eu vou me sobrepor àqueles que têm mais dificuldade. Não, Deus não te deu o dom da fala para isso. E se você está usando nesse intuito, Ele vai quebrar você, Ele vai moer você, Ele vai colocar você no chão, Ele vai colocar você na lama, para que você tenha humildade para respeitar aqueles que são mais humildes e têm menos conhecimento. E de maneira extraordinária, a igreja, ela faz esse filtro, e a Débora já falou aqui algumas lições passadas. A Zina faleceu algum tempo atrás, ela era cozinheira lá do seminário. Antes das lições chegar na nossa mão, a Zina lia as lições. Isso aqui está difícil de entender, muda aí. Isso aqui está complicado de entender, altera aí. Sabe? Se a gente tem o dom da fala e as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando, são meia hora, 40 minutos aqui jogado ao vento, porque não está edificando ninguém. E aí muitas vezes é melhor a gente falar na língua do povo, que alcança. E quando a palavra alcança o povo é transformado. E por que Jesus contava parábolas? Ainda que de difícil compreensão, mas era a forma que ele encontrou, que ele usava para alcançar aquele povo e falar algumas verdades para eles que eles entendiam. Os dons espirituais, eles servem para edificar a igreja como um todo, abençoar a igreja espiritualmente como um todo. A partir do momento que eu quero usar ele só para mim, perdeu a eficácia, perde o sentido. Os dons espirituais são a ferramenta de trabalho mais poderosa que Deus concede a seus filhos, para ser utilizada na execução do serviço, dos ministérios, das funções, das ocupações espirituais, tanto na igreja como fora dela, para o progresso do reino de Deus. Que os dons que essa igreja tenha, seja para edificá-la e para propagar o reino de Deus lá fora, em nome de Jesus. Pode passar, meninos. A procura dos dons, procurai com zelo os melhores dons. E aí eu fico me perguntando, quais são os melhores? Quais são os melhores? Para mim, no meu ministério, quais são os melhores? Aristides, para você, no seu ministério, quais são os melhores dons? Simone, para você, no seu ministério, quais são os melhores dons? Renato, no seu ministério, quais são os melhores dons? Busque os melhores dons para você, no seu ministério. O Arley é quietinho, é dele, não é, Simone? É dele. Já que ele é quietinho, qual seria o melhor dom para ele buscar? Me ajudem, vamos fazer uma autoanálise da vida do Arley. Qual seria o melhor dom para ele buscar, já que ele é quietinho? O serviço? O que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo? O serviço talvez seja um dom bom. David,
Volta lá na lista dos dons lá, Felipe. Volta lá na lista dos dons. David, vamos fazer uma autoanálise da vida do David. O David fez um comentário sábado retrasado lá em cima que foi extraordinário, foi fantástico. Eu fiquei muito alegre e muito feliz. Aí, David, sobre todos esses dons que aqui estão dados pelo Espírito Santo, para você, qual é o melhor para você? Rafa. E por que eu estou falando isso? Porque aí a gente vai dar margem, quando a gente lê o texto a seco, procure os melhores dons. Eu acho que interpretação é melhor do que falar em línguas. Eu acho que operar milagres é melhor do que ter fé. E não, os dons são sobrenaturalmente poderosos iguais. Mas qual é o melhor para você? Qual seria o maior para você desenvolver o seu ministério com mais tranquilidade, com mais facilidade? Eu briguei muito com isso daqui, ó. E eu vou falar. Porque a gente tem muitos pastores que são administradores, não são pastores. A gente tem muito pastor que está no lugar errado. A gente tem muito líder que está no lugar errado. Se o cara é mestre, se o cara é professor, não adianta colocar ele para pastorear, não vai dar certo. A igreja vai sofrer e ele vai sofrer. Se o Diego toca guitarra, não adianta colocar o Diego para tocar bateria, porque ele não vai gostar e a igreja também não vai gostar, ele vai ficar pesado. Qual é o melhor dom para você poder desempenhar o seu ministério com mais tranquilidade? Pode passar, meninos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. O que são os dons espirituais então? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de cura, dom de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretações de línguas. Pode passar. O que é palavra de sabedoria? O que é palavra da ciência? O que é discernimento de espírito? Vamos lá. Nós temos uma divisão de 3 classes dos dons espirituais. A primeira classe são conhecidos como os dons de revelação. Eu não gosto muito do termo revelação, mas no doutrinal está assim, então vamos lá. A primeira classe é chamada dons de revelação. Quais dons que compõem esse grupo? Palavras de sabedoria, palavras da ciência e discernimento de espírito. Pode passar. Segunda classe, os dons de poder. Quais dons que compõem essa classe de dons? Fé, dom de cura e operação de maravilhas. Dons de fala, a classe que compõe os dons de fala: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons de revelação, dons de poder e dons de fala. Pode passar, Felipe. Vamos lá. O que é o dom de revelação? Dons de revelação. Os dons de sabedoria e ciência estão intimamente ligados e operam às vezes conjuntamente. Para percebermos melhor isso, Paulo diz em Colossenses 2:3: em quem são escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Já
a palavra da ciência também opera às vezes com a palavra de discernimento. Os dons de sabedoria, os dons de ciência, geralmente eles trabalham em um conjunto. Eles estão intimamente ligados. Eles operam a finalidade, a funcionalidade deles é praticamente conjunta, a ponto da gente falar assim, quando a gente vê isso, o que aconteceu? Foi uma palavra de sabedoria ou uma palavra de ciência? Pode passar. Palavra de sabedoria é a capacidade sobrenatural dada por Deus para falar com clareza, precisão, uma palavra que reflita a sabedoria divina e não a humana. O dom é dado quando necessário em diferentes situações para a orientação e solução de problemas espirituais, emocionais e materiais. A pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria, ela edifica as pessoas de uma maneira extraordinária. A pessoa que tem o dom da sabedoria, ela fala de maneira com que a outra pessoa entenda, compreenda, e ela tem a orientação, a orientação necessária para ela poder entender o que ela precisa fazer. E isso é extraordinário. Pode passar. Palavra de sabedoria como um dom espiritual em revelação aos naturais. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, diz Paulo, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia. Quando alguém fala com a gente com sabedoria, a gente sente o envolvimento do Espírito Santo na nossa vida. Quando alguém fala com a gente com sabedoria, a gente sente Deus renovando as nossas forças. Quando alguém fala com a gente com sabedoria, a gente sente o reavivar de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Pode passar, Felipe. Palavra da ciência. A palavra da ciência é uma capacidade especial dada por Deus de pronunciar ou declarar fatos específicos. Quem recebe esse dom possui em determinada situação o conhecimento de fatos e eventos que não seriam obtidos de forma alguma, exceto por um ato revelador do Espírito Santo, o que de algum modo serve à igreja. Quando alguém fala com ciência, é como se estivesse desvendando um mistério, algo que estava escondido e Deus descobre. Pode passar, Felipe. Eu estou passando mais rápido porque eu quero focar em outros mais dons. Pode passar, Felipe. Discernimento de espírito é a capacidade sobrenatural dada por Deus para saber se uma determinada manifestação sobrenatural é de origem divina, demoníaca ou humana. E isso é interessante, irmãos. Você já parou e falou assim, ó, essa pessoa aí não está falando em língua de Deus não? Você já parou e falou assim, essa pessoa aí, e pelas histórias que eu sei, isso já aconteceu. A igreja toda já sabe? Quando a gente tem um discernimento de espírito, a gente sabe se aquela pessoa ela está se portando de maneira divina. A gente sabe se aquela pessoa está se portando de maneira demoníaca. E a gente sabe se a pessoa está se portando de maneira humana. Certa vez um tio diz que ficou possesso. E aí meu primo chamou o pastor deles e tal. O pastor chegou lá
e falou pro meu tio: para de se envergonhice, você está com safadeza, você toma vergonha na tua cara. O negócio acabou na hora. Na hora. Aí não era nem demoníaco, muito menos divino. O que era? Meninice, molecagem. E tem muitas coisas no nosso meio, irmãos, que a gente não fala porque a gente tem receio. Mas tem muita coisa que acontece no nosso meio que muitas vezes a gente precisa falar: cara, moça, quieta. Porque isso não é de Deus e também não é nem do demônio. Então é melhor você ficar na sua. Cala a boca. E o Espírito Santo nos dá essa autoridade. Quando Paulo olha para aquela mulher e fala: sai, Satanás. Eu estou segurando, mas com muito respeito à igreja, eu vou colocar isso aqui. Essas semanas passadas eu conversando com as meninas em casa, e há tempos atrás teve uma profecia sobre Midian, que o cabelo dela ia curar, é isso? Irmãos, me desculpem, eu não sei de onde veio, eu não sei quem foi, mas a gente precisa ir para a Bíblia. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar a ser crente de novo no poder do Espírito Santo e não no poder dos homens. E o pastor Lima, certa vez, falou para a gente numa assembleia geral: essa igreja cheira a homem, e ela precisa ter o cheiro do Espírito Santo. Que quando alguém for levantado nesse lugar para falar algo, que seja o Espírito Santo emanando sobre a noiva de Cristo Jesus. Que quando alguém levantar a voz para falar algo aqui nesse púlpito, que seja dele próprio, e eu oro a esse favor, que o Espírito Santo cale na hora. E que nós tenhamos maturidade e coragem para entender e compreender que nem tudo que o homem fala vem de Deus. E a gente tem que ter essa maturidade, entender que a gente precisa ser igual aos bereanos, filtrar tudo aquilo que falamos no Evangelho de Cristo, peneirar. Nem tudo é do demônio. A culpa não é toda de Satanás, não. E não estou sendo advogado do diabo aqui, não. Muitos problemas que ocorrem no nosso meio é culpa nossa. Por falta de maturidade. Por falta de conhecimento. Por falta de estrutura emocional, psicológica e espiritual. A gente acaba engolindo qualquer coisa. E muitas vezes somos obrigados a engolir. Mas hoje não mais. Hoje não mais. Porque o Espírito Santo está pegando a gente. E o Espírito Santo vai colocar em nós, vai levantar no nosso meio alguém que tenha a sabedoria, que tenha discernimento para falar para a gente: isso é de Deus, isso não é de Deus. Aqui a gente pode ir, aqui a gente não deve pisar.
Deus vai colocar no nosso meio, de fato, um pastor que fale: vamos todos por aqui. E a gente vai falar assim: vamos, nós estamos todos juntos. Com fé nós iremos romper. Com fé a gente vai vencer. Pode passar, meninos, vamos lá. Pode passar. Dons de poder, operação de milagres. Fé, cura e operação de milagres. Pode passar. Fé é uma confiança incomum, sobrenatural em Deus e em suas promessas. E quando a gente fala de fé, existem muitas fés boas, mas a gente não vai entrar nesse ponto não. Outro dia eu toco no assunto com vocês. Fé é uma confiança incomum e sobrenatural em Deus. Fé é um dom de Deus. E talvez essa fé aqui não é todos nós que tenha. Não é todos nós que alcancemos, já que é um dom e o Espírito Santo distribui a cada um como Ele quer. Essa fé aqui talvez poucos de nós tenhamos. Pode passar, meninos. Pode passar. Dons de cura é a capacidade divina e sobrenatural que torna o cristão um instrumento através do qual Deus realiza a cura das mais diversas enfermidades, ou seja, restaura a saúde de quem quer que seja como um todo. Essas curas não são naturais, mas miraculosas e sobrenaturais. Elas podem se manifestar em 3 áreas da existência humana: a espiritual, a emocional e a física. Quem aqui precisa de cura? Seja ela espiritual, emocional ou física. Deus deu a alguns o dom para que essa pessoa possa clamar a Deus, para que a gente seja curado, para que a gente seja restaurado, para que a gente seja tocado. Se o teu problema é espiritual, meu irmão, Deus pode usar alguém para levantar um clamor por você e você ser sarado. Se o seu problema é emocional ou físico, Deus levanta pessoas para impor as mãos sobre você e você ser restaurado. Eu creio na cura divina, irmãos. Eu creio na cura divina. E espero. Porque a cura é um processo. A cura leva tempo. Nós começamos a tomar um remédio e o remédio leva algumas horas para poder fazer efeito. O remédio leva algum tempo para poder fazer efeito. E alguns remédios falham. Às vezes o médico tem que prescrever para você um outro remédio, porque aquele primeiro não deu certo. Mas a gente conhece um remédio que esse, se a gente tomar, esse não falha. E ele tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, seja em qualquer área da nossa vida. Ele tem o poder para restaurar e curar aqueles que estão machucados. Pode passar, meninos. Pode passar. Operação de milagres e maravilhas é a capacidade sobrenatural dada por Deus para autenticar o ministério e a mensagem do Evangelho, através da realização de obras e intervenções extraordinárias e sobrenaturais. O termo milagres é abrangente e usado para obras maravilhosas de todos os tipos. Pode passar, meninos. Dons de fala
Dom de profecia é o dom que Deus usa para trazer uma mensagem dele para nós. É um dom que Deus usa para falar com o povo dele. É uma forma que Deus encontrou de falar com a gente para chamar a nossa atenção, ou nos corrigir, ou nos guiar. E eu estou lendo o livro de Ezequiel. Ô dó de Ezequiel, cara. Profeta Ezequiel, capítulo 23, não precisa projetar aí não, meninos. Deus usa Ezequiel para falar o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao meu nome, e quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém, Olibá. Prostituíram-se Olá, quando era minha, e inflamou-se pelos seus amantes, pelos sírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e satrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados em seus cavalos. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, e eram todos a fina flor dos filhos da Síria. E com todos aqueles pelos quais se inflamavam, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram e a sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso a entreguei nas mãos de seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízo. E aí continua falando. Nos últimos tempos, eu quero pegar a igreja de Montes Claros como exemplo. Deus levantou alguém para falar sobre o pecado dela, trazendo justiça e juízo sobre nós? Ou Deus levantou a gente somente para trazer coisas que não edificassem? Quer ser um profeta de Deus? Não é falando para as pessoas que ela vai casar com fulano de tal. Não é falando para as pessoas que ela vai ter um carro tal. Não é falando para a pessoa que ela vai ser bem sucedida. Quer ser um profeta de Deus? Traga à tona os pecados que Deus revelar da noiva dele. Quer ser um profeta de Deus? Fale para a noiva: nós precisamos nos corrigir. Quer ser um profeta de Deus? Fale para a noiva: Deus não se agrada das nossas atitudes. Queremos ser usados por Deus? Se prepare para sofrer. Quer ser voz de Deus? Quer ser arauto de Deus? Se prepare para morrer. Isaías, o mais famoso, falou sobre Jesus Cristo como nenhum outro profeta.
morreu cerrado ao meio. Pedro, apóstolo de Cristo, crucificado de cabeça para baixo. João morreu largado às traças na ilha de Patmos, de velhice. Alguns arrastados pela cidade de Jerusalém, com as cordas nos pés e amarrado numa carroça, morto esfolado pelas ruas. Quer ser profeta de Deus? Se prepare para morrer. Se prepare. Quer ser usado por Deus? Se prepare. Porque primeiro Deus vai ter que moer a gente. E aí Isaías grita: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Pode passar, e a gente está indo para o final. Variedade de línguas, somos mestres, peritos no dom de línguas. Já falamos isso mais do que qualquer denominação. Estudamos isso há 88 anos. Graças a Deus. Pode passar. Pode passar. E a interpretação de línguas é a capacidade sobrenatural dada por Deus de interpretar as línguas faladas por quem tem o dom de variedade de línguas, visando a edificação da igreja. Obviamente, quando isto acontece, a própria pessoa que fala em línguas também é edificada. Todavia, a edificação deste não depende exclusivamente da interpretação. Quem fala em línguas é edificado, mas para a igreja ser edificada como um todo, precisa ter a interpretação. É importante ressaltar que a Bíblia orienta o que fala em línguas a orar para que haja intérprete. Você fala em línguas? Você é batizado no Espírito Santo e fala em línguas? Comece a orar para Deus derramar o dom deles de interpretação no meio de nós. Para que quando você falar, alguém levantar e falar: ele disse isso, ela disse isso, isso e isso. E a gente estremecer diante do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar. E diante dos dons, talvez hoje o que a gente mais necessite receber é o dom de cura. Talvez hoje o dom que a gente mais necessite receber seja aquele que Deus toca a gente é restaurado. E eu louvo a Deus porque esses dias a diaconisa Uga compartilhou uma agenda com a gente. E todos os dias, todos os cultos tem alguém intercedendo por o culto. Não é, diaconisa Uga? Todos os dias tem um intercessor. Todos os cultos tem alguém intercedendo por você. Todos. Ainda que você não veja, ali fora tem alguém falando: Deus, fala com a gente. E talvez o momento de Deus falar com você seja hoje, seja agora. Talvez não seja. Talvez o momento de Deus te curar seja hoje, seja agora, mas talvez não seja. Talvez a sua noite vai durar mais um pouquinho, o seu momento de choro vai durar mais um pouquinho. Mas a alegria vem ao amanhecer. E eu quero convidar você a orar. E pedir a Deus: Senhor, na tua hora e no teu tempo, me cura. Creio que... Vamos lá?